Bom dia, irmãos. Para estarmos dando início ao nosso culto dessa manhã, vamos estar lendo 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se não veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora vamos estar tendo uma palavra de oração com a irmã Cristina. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, eu venho te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Venho, Senhor, te agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Venho te agradecer por tudo que o Senhor tem suprido, provido. Venho te agradecer, Senhor, pelo cuidado ao qual o Senhor tem, meu Deus, com a minha vida e com a minha família. Neste momento, Senhor, venho te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Por onde quer que eles estejam, esteja, meu Deus, abençoando, guardando, protegendo tuas vidas, livrando, meu Deus, tuas vidas de todo esse mal que vem assolando, meu Deus, a terra, pois entendemos, meu Deus, e temos fé no Deus vivo e verdadeiro que é o Senhor, que maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. E tudo, meu Deus, está nas mãos, tudo está no controle, na direção do Senhor. Ó, meu Deus, eu venho colocar, meu Deus, essa escola, Senhor, nas mãos do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir nossas mentes para que possamos entender, Senhor, a palavra do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o Senhor professor, a qual irá ministrar a palavra do Senhor. Esteja abençoando a nossa irmã Estefinha, Senhor, a qual está, meu Deus, na frente desse trabalho. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, todos os jovens da nossa igreja, todas as crianças, os idosos, esteja guardando, protegendo, meu Deus. E no nome do Senhor, um dia ainda temos a esperança e a fé no Senhor que iremos novamente estar reunidos na casa do Senhor, para juntos, meu Deus, estar, meu Deus, exaltando o nome do Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida, Senhor, de todos os pastores. Abençoa a vida do meu pastor, Senhor, pastor Pedro, juntamente sua família, pastor Eli Crispim. Ó, meu Deus, abençoa a vida do pastor Jossis, guarda, meu Deus, tuas vidas, livra tuas vidas de todo mal, esteja dando a eles cada dia força, sabedoria, visão espiritual, para que diante dessa dificuldade, Senhor, diante disso tudo que estamos vivendo, meu Deus, eles possam, Senhor, nos conduzir, Senhor, nos caminhos do Senhor. Abençoa cada família, Senhor, cada lar, só sabe a necessidade de cada um, esteja suprindo de acordo com o querer, de acordo com a tua vontade, que nada venha destruir o nosso lar, nossa família, Senhor, esteja guardando, protegendo nossa família de todo o mal, de toda cilada, Senhor, do inimigo, Senhor. Nos ajude a cada dia estar forte, Senhor, na presença do Senhor. Dê esperança, Senhor, a cada um de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, da vida do teu povo. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que te faço em perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Para darmos continuidade ao nosso culto, vamos estar cantando o hino da escola 536 e logo após passando a palavra assim para o professor. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidados e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com doce
Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Bom dia, classe, igreja Batista Surubi. Nós estamos com a incumbência de transmitir a lição, segunda lição da revista, escrito pelo pastor Dário Francisco de Oliveira. Nós tivemos domingo passado a primeira lição com o pastor Pedro, Igreja Nunca Fecha. E essa lição de hoje, 12/7/2020, o título é A Diversidade Traz Maturidade. Eu sempre dizia que tem que haver maturidade cristã. Maturidade cristã é o crescimento do cristão em relação àquilo que ele aprende através da escola, né? A escola bíblica. E a nossa lição está baseada no texto básico, né? Antigamente texto áureo, 2 Coríntios, carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, apenas os últimos versículos do capítulo 4, que diz assim, a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que não se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse texto corrobora com o texto de Hebreus 11:1, quando fala sobre a fé, das coisas que não se esperam, firme fundamento das coisas que não se esperam e das coisas que não se veem. E o pastor Dário, o escritor desse estudo, traz para nós aqui uma história baseada no apóstolo Paulo, porque se ele fosse fazer outras, em cima de outros personagens também poderia ser feito, mas Paulo traz para nós uma lição de vida. Mas Paulo era um homem preparado. A Bíblia diz que ele desde o princípio, desde criança, ele foi instruído aos pés de um grande mestre que foi Gamaliel. E depois foi um oficial romano. Então ele tinha um aspecto psicológico e maturidade, falava várias línguas, era um poliglota. E tudo isso contribuía para que Paulo fosse bastante firme nas suas características, né? E diz assim a introdução do estudo: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Aí está fazendo abrangendo todos nós. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Isso é importante porque a nossa morada não é aqui. Nós temos um caminho a percorrer, como Israel percorreu do Egito a Canaã. Nós também estamos fazendo essa caminhada, só que em direção a Canaã celestial. E o profeta já sinalizava esta realidade quando diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. O profeta Isaías fala lá no capítulo 40, versículo 31, a parte A. Somente quem tem a sua esperança firmada em Deus pode experimentar esse renovo em meio às crises que enfrenta. O escritor, pastor Dário, ele está também fazendo uma alusão ao que nós estamos passando atualmente, no nosso tempo. Assim como houve lá no passado situações adversas, nós também estamos passando. Essa pandemia, esse coronavírus que está afetando toda a humanidade, nosso país também está aí incluído. Claro, a gente está passando por momentos difíceis, não tendo nem aulas presenciais, nem trabalhos presenciais, mas a base online, né, como estamos fazendo agora.
E só que naquele tempo também não era diferente, só que não havia essa tecnologia que tem hoje. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: saiba, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui ele fala sobre isso, dá-nos aqui um entendimento como nós devemos nos portar neste momento de angústia, de aflição, de incertezas, né? E nós temos 4 pontos fundamentais que nos traz aqui uma lição. Nós não vamos nos alongar muito, porque do jeito que nós estamos fazendo, a aula presencial nos dá mais condições de discutirmos, cada um vai falar aquilo que as suas dúvidas, ou tirar suas dúvidas, e nós vamos tentar fazer um resumo da nossa lição. São 4 tópicos, né, essenciais, mas finalizando aqui a introdução, diz: a adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do evangelho que recebemos. Ou seja, tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. E o primeiro tópico diz o seguinte: a adversidade é inevitável. É aquilo, confirmando aquilo que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz para que nós possamos ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. E diz então o primeiro tópico: nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisavam atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. E não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. São 3 etapas da nossa vida. Esta é uma realidade universal, ou seja, todos estão incluídos nesse sistema, né? Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Interessante. Mas a diferença está justamente no crente para o incrédulo. É que o crente tem uma certeza de que na sua partida ele vai receber o bem-vindo, bendito meu Pai, do próprio Jesus. E o incrédulo vai receber aquela palavra, né? No capítulo 25 de Mateus, versículo 41, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por outro lado, padecemos as consequências da nossa escolha de servir o Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer, mas também sofrer por ele. Aí nós podemos perguntar: puxa vida, pastor, professor, vale a pena ser crente para padecer? Que situação é essa? O que Jesus está fazendo conosco? Falando que o Evangelho traz sofrimento, traz, né? Nós temos que padecer pelo Evangelho, mas vale a pena. Porque nesse versículo 17 dessa carta nós aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, versículo 17, capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então,
é algo que vai acontecer lá na frente para o nosso interior, para a nossa vida espiritual, quando nós estivermos diante do Senhor. No tópico número 2, a adversidade tem fontes diversas. Ou seja, quando você pensa que a pedra vem de cá, ela vem de cá. Quando você pensa que a pedra vem por trás, ela vem pela frente. Não há, assim, algo, uma fórmula de bolo, né, como diz algumas pessoas, para dizer o que vai acontecer e como vai acontecer. E aqui, nesse estudo, ele diz, é possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Nós podemos perceber, se nós voltarmos lá na criação, as adversidades vieram quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus. Ele se escondeu de Deus, se afastou de Deus. Quando teve os 2 filhos, um matou o outro, um teve que fugir, o outro teve que ser enterrado. Caim matou Abel, a gente sabe disso. Então, aqui o escritor traz para nós alguns pontos referenciais. As adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. Isso é muito importante para nós aprendermos e tirarmos lição para a nossa vida. Escolhas equivocadas. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, é justamente por isso. Que escolha eu estou fazendo para que eu possa ter lá na frente o galardão, ou não? Estamos sujeitos a arcar com as consequências. E por vezes nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. Ou seja, nós somos os criadores das nossas próprias crises. Mas, pastor, e o que aconteceu com Jó? Foi permissão de Deus. A resposta é essa. Satanás queria atrapalhar a vida de Jó e Deus permitiu. Só uma coisa, que a vida dele pertencia a Deus. As coisas materiais podiam ser destruídas. Porque a desculpa de Satanás que Jó era um homem temente a Deus porque tinha tudo na vida. Mas no princípio da história de Jó diz que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem que tinha comunhão com Deus. E isso é importante. Segundo 2.2, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Lá no livro de Zacarias diz que alguém falando assim, que feridas são essas que são as feridas das suas mãos? E ele responde, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você não espera daquelas pessoas que estão ao seu redor, amigos, familiares, nada de ruim. Dos inimigos tudo bem, mas das pessoas que estão ao nosso redor, você não espera. E nos traz mais tristeza no coração quando isso acontece dentro do lar, dentro da esfera familiar ou amizades. 2.3. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existe aqui 2 extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações dos inimigos, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para esbofetear, ou dar tapas, né? Como é o sinônimo de esbofetear. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Fiquemos, portanto, atentos, porque ele quer uma brecha, como diz Pedro. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos.
2.4. As adversidades podem surgir por uma ação divina. Mas aí você pergunta, mas Deus é assim? Será que Deus é tão ruim para conosco? Ele é nosso Pai, nosso Criador. E é por isso mesmo. Por ser Pai, Deus quer que seus filhos andem em justiça. Deus quer que seus filhos andem em obediência. Deus quer que seus filhos andem no caminho da verdade, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Diz aqui, ele enviou a tempestade para Jonas, enviou um terremoto para a conversão no carcereiro, lá em Atos dos Apóstolos, provocou a cegueira na conversão de Paulo, quando Paulo foi ao chão, e permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo, que foi justamente a dispersão. E aí as igrejas cresceram ao redor, fora de Jerusalém, porque os crentes se acomodaram em Jerusalém. Mas Jesus diz para ele, vocês vão ser revestidos de poder, e você testemunhas tanto aqui em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Essa era a proposta de Jesus. No terceiro ponto, a diversidade é pedagógica. Ensinamentos. Pedagogia quer dizer ensinamentos, treinamentos. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Doutrina também é isso aqui. Pedagogia, ensinamento. Doutrina bíblica. Existem doutrinas variáveis, né? Então diz aqui, na adversidade aprendemos que somos pó. Ou seja, do pó nós viemos e vamos retornar ao pó. No drama produzido pela Covid-19, isso falando do nosso dia, nossos dias, né, nosso tempo agora, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Quando o povo de Israel estava lá para invadir Jericó com Josué, que foram 10 espias, e voltaram só Josué e Caleb que foram adiante, e eles se viram diante de gigantes, os nefilins, e eles mesmo falaram que diante daqueles gigantes eles se consideravam gafanhotos. Assim como eles se consideravam gafanhotos diante dos gigantes, os gigantes os viam como gafanhotos também, ou seja, lá embaixo, pequenininhos. Nós somos esses gafanhotos, insignificantes diante do poder da grandiosidade de Deus. O mundo se percebeu a impotência diante do coronavírus, que nós nem vemos. E a soberba humana foi quebrada. Quantas pessoas estão agora voltando-se para Deus, orando, cantando, glorificando a Deus? Coisa que antes não fazia. No 3.2 aqui, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos, no dia a dia. Quando não é o coronavírus, é morte, é assassinatos, é feminicídio, é estupro, é pedofilia, é uma série de coisas que acontecem, corrupção. Que coisa pior do que isso? Essas coisas todas que acontecem. O terceiro ponto, no 2, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar o mundo. Irão mudar, perdão. Diz aqui, o mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser diabo. Mas eu acrescentei aqui uma 4ª classificação mais importante. E Deus sempre será Deus. Deus não muda. Deus tem um atributo, um dos atributos de Deus é a imutabilidade.
Deus não muda. Seguindo que na adversidade aprendemos a confiar em Deus quando nos faltam recursos humanos. Porque os recursos humanos são falhos, mas de Deus não. Josué capítulo 21, versículo 45 diz que todas as promessas que Deus fizera à casa de Israel, todas se cumpriram. Todas elas se cumpriram, as promessas que Deus fizera à casa de Israel. No último ponto, no quarto ponto, a adversidade nos faz crescer. Aí entra aquela questão do título, né? A adversidade traz maturidade. Maturidade quer dizer crescimento. Se nós continuarmos como crianças espirituais, nós vamos fazer o que Paulo traz para nós no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele queria tratar aqueles crentes lá de Coríntios como adultos, mas não podia porque eles eram crianças espirituais. Tinha que dar leite, tinha que dar mamadeiras, né? Porque eles ainda não tinham crescido espiritualmente. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação, ou seja, a nossa caminhada. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui, agora. Ou seja, o consumismo tomou conta da vida do ser humano. Eu quero para hoje. Eu não quero para amanhã. Mas lá, Mateus 6, 34, o último, na parte B, diz: basta cada dia o seu mal. Se nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, não sei se o dia de amanhã vai chegar. Então basta o dia de hoje, basta os problemas de hoje. É claro que nós temos as nossas preocupações, aquilo que a gente pensa fazer, nós temos planos a realizar, né? Mas quem dá a direção é Deus, quem sabe se nós vamos realizar ou não é Deus, não nós. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo, ou seja, algo parece que seja, que é, né? Mas não é. E cada um tem uma realidade, cada um tem um jeito de suportar a sua realidade. Nós não podemos dizer ou maltratar ou desfazer daquele irmão que está passando um momento difícil e se desespera, porque existe aqueles mais fortalecidos, menos fortalecidos. Paulo chega a dizer que quem come carne não zombem daqueles que comem verduras, porque cada um tem um jeito de ser, até dentro de casa, entre os parentes, entre os irmãos. Um gosta de uma coisa, outro gosta de uma cor, outro gosta de outra cor, outro gosta de uma comida, outro não gosta. Então, também, nós temos que respeitar isso aí. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica um leve momentâneo. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance, ou seja, Deus supera tudo. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória, muito excelente. Parece que há um contraponto, algo assim fora da curva, né? A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, as coisas que ficam, mas as coisas eternas, como diz o último versículo aqui. Porque as temporais, as que se veem são temporais, né? As que nós tocamos, e as que se não veem são eternas. Aquilo que nós falamos a princípio. E finalizando aqui, irmãos, para pensar e agir, tem 4 tópicos rapidinho, é interessante. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Uma pergunta, está aqui um ponto de interrogação. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? O que fazer? A Bíblia nos ensina a orarmos, porque a oração nos sustenta. Em terceiro lugar,
qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua caminhada ou da sua calamidade, dos seus problemas? Qual a importância? Qual o valor das promessas de Deus? O que ele falou para você, o que ele falou para mim, que eu estou tomando como exemplo, como lição para a minha vida? E finalizando, se todo mundo, crentes e incrédulos, estamos sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Essa é uma reflexão para nós. E eu gosto de escrever, escrevi aqui: a certeza da glória eterna com Cristo. Foi o que o ladrão na cruz experimentou. Em verdade vos digo que até hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que o outro não experimentou. Perdeu a oportunidade de estar no paraíso com o Pai. Deus assim nos abençoe e nos faça entender e nos dê crescimento, nos dê maturidade para que a gente possa vencer essa caminhada, essas lutas da vida, né, que vem de todos os lados, mas, como diz o salmista, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque Deus é o nosso protetor, o nosso cuidador. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos dê um dia de paz.